Capítulo 11. Depois de um tempo, o Merlin chegou. Não, pensou Nimue, devo me lembrar. Ele agora não é mais que Kevin, o arpista, traidor de Avalon. Junto de um criado que carregava minha senhora atrás dele. Nimue pensou, agora que ele é cristão, não há regras ditando que ninguém mais pode tocar sua harpa. Isso é mais simples que manter um iniciado em torno dele para carregar minha senhora quando fica sem forças. Ele andava com 2 cajados, arrastando o corpo torturado atrás deles, mas sorriu para as senhoras e disse: devem considerar, minha rainha e minha senhora Nimue, que meu espírito curvou-se diante das senhoras no cumprimento que meu corpo desobediente já não consegue fazer. Nimue sussurrou: peço-lhe, prima, convide-o para sentar-se, ele não consegue ficar muito tempo em pé. Gwynethar fez um gesto de permissão, pela primeira vez grata por sua miopia que não permitia que enxergasse com clareza o corpo deformado. Por um momento, Nimue temeu que o ajudante de Kevin fosse de Avalon e a reconhecesse e talvez a cumprimentasse, mas era apenas um servo com as vestes da corte. Como Morgana ou a velha Raven foram capazes de enxergar tão longe para colocá-la ainda criança em reclusão, de modo que, quando ficasse adulta, houvesse uma sacerdotisa formada em Avalon que o Merlin jamais tivesse visto. Compreendia que era um mero peão na grande obra do mundo, enviada sem armas além de sua beleza e virgindade para trazer a vingança da deusa sobre esse homem que traíra todas elas. Nimue colocou outra almofada tirada de sua cadeira sob os braços de Merlin. Seus ossos pareciam projetar-se contra a pele, e quando mal tocou seu cotovelo nela, as juntas inchadas estavam tão quentes que sentiu a mão arder. Por um momento, ela sentiu piedade e revolta. A deusa certamente já executa sua própria vingança. Este homem já sofreu bastante. O Cristo dele sofreu um dia na cruz. Este homem está crucificado em seu corpo, deformado por toda a vida. Mas mesmo assim, outros foram queimados por sua fé e não se renderam nem traíram os mistérios. Ela endureceu o coração e disse com doçura: Senhor Merlin, tocará a harpa para mim? Para a senhora, respondeu Kevin em sua voz intensa. Toco o que quiser e desejaria ser aquele velho bardo que podia tocar até as árvores dançarem. Ah, não, disse Nimue com um riso zombeteiro. O que faríamos se elas viessem dançar aqui? O salão ficaria coberto de terra. Nem todas as nossas criadas com suas vassouras e esfregões seriam capazes de limpá-lo. Deixe as árvores onde estão, eu lhe peço, e cante. O Merlin pousou as mãos na harpa e começou a tocar. Nimue sentou-se no chão ao lado dele, os grandes olhos mirando intensamente o rosto dele. O Merlin olhava para a moça como um grande cachorro observa seu mestre, com uma devoção humilde e uma imensa preocupação. Gwynethar quase subestimava tal emoção. Ela mesma havia sido objeto de devoção intensa com tanta frequência que simplesmente não pensava 2 vezes sobre isso. Era simplesmente a admiração dos homens por sua beleza. Talvez, pensou,
Devesse alertar Nimue para que não se deixasse levar por isso. Não conseguia entender como a moça podia sentar-se tão perto da feiura dele e olhá-lo com tanta atenção. Havia algo em Nimue que intrigava Gwyneth. De alguma maneira, a concentração da garota não era exatamente o que parecia. Não era o prazer que um músico tinha com o trabalho de outro, nem a admiração de uma moça ingênua por um homem maduro e bem viajado. Não, pensou Gwyneth, e tampouco era uma paixão repentina. Aquilo ela poderia entender e até sentir certa afinidade com essa emoção. Ela mesma conhecera aquele amor súbito e poderoso que varria todos os obstáculos. Acertara-a como um relâmpago e arruinara todas as esperanças de que seu casamento com Arthur pudesse ser bom e verdadeiro. Fora uma maldição e ainda assim sabia que se tratava de algo que brotava de si mesmo, sobre o qual nem ela nem Lancelot tinham poder algum. Havia se conformado com aquilo e poderia ter aceitado que acontecesse o mesmo com Nimue, ainda que Kevin o Merlin lhe parecesse o objeto menos digno de tal paixão. Mas não se tratava daquilo. Não entendia como sabia, mas sabia. Pura luxúria? Poderia ser por parte de Kevin. Nimue era bela, e embora o Merlin fosse muito discreto, ela poderia ter instigado qualquer homem. Mas Gwyneth não conseguia acreditar que Nimue tivesse sido instigada por aquele homem, enquanto se mantivera cortês, mais fria e inalcançável para todos os cavaleiros mais belos da rainha. De onde estava sentada aos pés de Merlin, Nimue percebeu que Gwyneth a observava, mas não tirou os olhos de Kevin. De certo modo, pensou, eu o estou enfeitiçando. Seu propósito exigia que ela o deixasse totalmente à sua mercê, seu escravo e sua vítima. E outra vez conteve o ímpeto de comiseração que sentia. Aquele homem fizera coisa pior que apenas revelar os mistérios ou os ensinamentos sagrados. Tinha entregado os próprios objetos sagrados na mão dos cristãos para que fossem profanados. Impiedosamente recusou-se a levar em conta seu próximo pensamento de que os cristãos não tinham a intenção de profaná-los, mas de santificá-los. Os cristãos nada sabiam das verdades interiores dos mistérios, e, de todo modo, o Merlin traíra um juramento. E a deusa apareceu para impedir aquela profanação. Nimue tivera ensinamento suficiente sobre os mistérios para saber o que havia testemunhado. Até mesmo naquele momento, um calafrio lhe percorreu a espinha ao pensar no que havia acontecido entre os companheiros naquele dia. Não tinha entendido totalmente, mas sabia que alcançara o sagrado máximo. E o Merlin queria profanar aquilo. Não, ele deveria morrer como o cão que era. A harpa silenciou-se. Kevin disse: tenho uma harpa para a senhora, se aceitá-la. É uma das que fiz com as próprias mãos quando era rapaz em Avalon e vim para a corte pela primeira vez. Fiz outras que são melhores, mas esta é boa e a levo comigo há muito tempo. Se aceitá-la, é sua. Nimue protestou, dizendo que o presente era valioso demais, mas interiormente estava felicíssima. Se tivesse algo com valor pessoal para Kevin, algo que fizera com as próprias mãos, com seu próprio trabalho, seria uma ligação com ele como se fosse um cacho do cabelo ou uma gota de sangue.
Não havia muitas pessoas, nem mesmo em Avalon, que sabiam que as leis mágicas iam tão longe que algo que for intimamente ligado com a mente, o coração e as paixões. E Nimue imaginava que a música fosse a paixão mais profunda do Merlin. Retinha da alma ainda mais que o cabelo retinha da essência do corpo. Ela pensou com satisfação. Ele mesmo, por sua própria vontade, colocou a alma em minhas mãos. Quando Kevin mandou buscar a harpa, ela a acariciou. Pequena e grosseira como era, tinha a coluna polida de tanto pender contra o corpo dele, e suas mãos haviam tocado as cordas com amor. Até mesmo naquele momento, elas se demoravam sobre a harpa com ternura. Nimue tocou as cordas, testando o som. Na verdade, o tom da harpa era bom. Ele conseguira fazer a curva perfeita e a estrutura fazia com que as cordas soassem de modo mais belo. E, se havia construído aquele instrumento quando era garoto, com aquelas mãos mutiladas, novamente sentiu a onda de pena e dor. Por que ele não se dedicou apenas à música em vez de se meter em altas questões de estado? O Senhor é muito bom comigo. Ela deixou que a voz tremulasse, esperando que ele pensasse que se tratava de paixão em vez de triunfo. Com isso, logo ele será meu, possuído de corpo e alma. Mas era cedo demais. As grandes marés de Avalon correndo em seu sangue lhe diziam que a lua era crescente. Uma magia daquele porte só poderia ser feita com a lua escura, quando a senhora não enviava sua luz ao mundo e seus propósitos ocultos eram revelados. Não podia deixar a paixão dele ultrapassar os limites, nem sua própria comiseração por ele. Ele me desejará na lua cheia. Este laço que forjo é uma espada de 2 gumes, uma corda com 2 extremidades. Eu o desejarei também. Não posso evitar isso. Para que um encantamento fosse total, deveria envolver o encantador e o encantado, e ela soube, com um espasmo de terror, que o feitiço que fazia também a afetaria e recairia sobre ela. Não podia fingir paixão e desejo, precisaria senti-los também. Tinha consciência, com o medo que lhe apertava o coração, de que quando Merlin estivesse indefeso em suas mãos, ela estaria indefesa nas dele. E o que será de mim, ó deusa? Ó mãe? É um preço alto demais a pagar. Não deixe que isso se abata sobre mim. Não, não. Tenho medo. Bem, Nimue, minha querida, disse Guinevere, agora que tem a harpa em mãos, tocará e cantará para mim? Deixou que os cabelos cobrissem seu rosto ao olhar timidamente para o Merlin e murmurou: será que devo? Peço que toque, ele respondeu. Sua voz é doce e sei que suas mãos vão extrair encantamento das cordas. Realmente vão, se tenho o favor da deusa. Nimue pousou a mão nas cordas, lembrando-se de que não podia tocar nenhuma música de Avalon que ele fosse reconhecer. Começou a tocar uma canção que ouvira os homens entoarem na corte quando bebiam, com palavras pouco apropriadas para uma donzela. Viu Guinevere parecer escandalizada e pensou: isso é bom. Se ela está chocada com meu comportamento pouco digno de uma donzela,
não fará muitas perguntas sobre meus motivos. Então, tocou um lamento que ouvira de um arpista do norte, uma canção pesarosa sobre um pescador no mar procurando luzes de sua casa na margem. No final da canção, ela se levantou, olhando-o timidamente. Obrigada por me deixar usar sua harpa. Posso pedi-la emprestada de novo, para que minhas mãos não percam a habilidade? É um presente meu, respondeu Kevin. Agora que ouvi a música que suas mãos podem tirar dela, a harpa não poderia ser de mais ninguém. Fique com ela, lhe imploro. Tenho muitas harpas. O Senhor é muito bom para mim, mas eu lhe imploro, agora que posso fazer música sozinha, não me abandone, nem me prive do prazer de escutar a sua. Tocarei para a senhora sempre que pedir, respondeu Kevin, e ela soube que o coração dele estava naquelas palavras. Esbarrou nele de propósito ao se curvar para pegar a harpa. Ela murmurou baixo para que Gwynethar não pudesse ouvi-la. As palavras não são capazes de expressar minha gratidão. Talvez chegue a hora em que poderá expressá-las mais adequadamente. Kevin a olhou estupefato e percebeu que ela retribuía seu olhar com a mesma intensidade. Um feitiço de 2 gumes, de fato. Também sou vítima. Ele foi embora e ela sentou-se obedientemente ao lado de Gwynethar e tentou voltar a atenção para o que ela afiava. Como você toca esplendidamente, Nimue, observou Gwynethar. Não preciso perguntar onde aprendeu. Ouvi Morgana cantar aquele lamento uma vez. Nimue disse, evitando os olhos dela. Conte-me algo sobre Morgana. Ela foi embora de Avalon antes que eu chegasse lá. Foi casada com um rei em Lothian, era isso? Em Gales do Norte, começou Gwynethar. Nimue, que sabia de tudo isso muito bem, ainda assim não fingia completamente. Morgana permanecia um enigma para ela e estava ansiosa por saber como ela aparecera aos que os conheceram no mundo. Morgana foi uma de minhas damas de companhia. Arthur cedeu para mim no dia de nosso casamento. É claro que ele foi criado longe dela e mal a conhecia também. Enquanto ouvia atentamente, Nimue, que fora treinada para ler emoções, percebeu que sob aquela aversão de Gwynethar por Morgana havia algo mais. Respeito, veneração e até um tipo de ternura. Se Gwynethar não fosse uma cristã tão fanática, teria gostado de Morgana. Ao menos enquanto Gwynethar falava de Morgana, embora a condenasse como uma feiticeira maligna, não estava despejando as bobagens religiosas que tanto enfadavam Nimue, mas não podia dar total atenção às histórias da rainha. Sentava-se agindo com total interesse e fazia os sons de atenção ou admiração apropriados, mas interiormente sua mente estava em turbilhão.
Tenho medo. Posso me tornar escrava e vítima do Merlin, assim como quero que ele seja meu. Deusa, grande mãe, não sou eu quem deve enfrentá-lo, mas você. A lua crescia. Em mais 4 noites estaria cheia e ela já podia sentir as agitações daquela maré de vida. Pensou no olhar intenso do Merlin, seus olhos mágicos, a beleza de sua voz e percebeu que já estava profundamente enredada no próprio feitiço. Já não sentia mais o menor traço de repulsa pelo corpo retorcido de Kevin. Sentia apenas a força e a vida fluindo dentro dele. Eu me entregarei a ele na lua cheia, e então as marés da vida dentro de nós serão levadas pela enxurrada e meu propósito se tornará o dele e nos uniremos em uma só carne. Sentia a dor e a agonia do desejo, ansiando por ser acariciada por aquelas mãos sensíveis, por sentir o hálito morno dele contra sua boca. Tudo nela doía em um grande anseio que, ela sabia, era ao menos em parte um eco do desejo e da frustração dele. A ligação mágica que criara entre eles significava que ela também teria de sentir aquele tormento. Quando a vida correr plena na lua redonda, então a deusa receberá o corpo de seu amante. Não era de todo inacreditável. Ela era a filha do paladino da rainha e do amigo mais próximo do rei. Kevin, o Merlin, não era como um padre cristão, não estava proibido de se casar. A corte ficaria feliz com um casamento em um nível tão alto, embora algumas das senhoras fossem ficar chocadas com o fato de ela dar seu corpo delicado a um homem que consideravam um monstro. Arthur certamente sabia que Kevin não poderia, depois do que fizera, retornar a Avalon, mas ele tinha um lugar na corte como conselheiro do rei. Além disso, era um músico de habilidade extraordinária. Haveria um lugar para nós e felicidade quando a lua estiver cheia, transbordando de vida. Ele colocará uma criança em meu ventre e eu a darei à luz com alegria. Ele não nasceu um monstro. Suas deformidades são resultantes de ferimentos que recebeu na infância. Seus filhos seriam belos. E então ela se obrigou a parar, perturbada com as próprias fantasias. Não deveria se envolver tão profundamente com esse feitiço. Precisava negar-se, ainda que a lua crescente tornasse o fluxo do sangue em suas veias a própria agonia da frustração. Precisava esperar. Como havia esperado todos aqueles anos. Há uma magia que vem com a redenção à vida. As sacerdotisas de Avalon sabiam disso quando se deitavam nas fogueiras de Beltane, invocando a vida da deusa em seu próprio corpo e coração. Porém, há uma magia mais profunda que vem de proteger o poder represando o fluxo. Os cristãos sabiam algo sobre isso ao insistirem que suas virgens sagradas vivessem em castidade e reclusão para que pudessem arder com a chama escura daquela força domada, que seus padres castos pudessem derramar todo o poder contido nos mistérios deles, como faziam. Nimue sentira aquele poder na palavra ou no gesto mais breve de Raven
que jamais desperdiçara palavras em nenhuma coisa trivial, tanto que sua força, quando a gastava, era tremenda. Muitas vezes se perguntara, sozinha no templo de Avalon, quando estava proibida de se misturar com as outras donzelas ou atender os rituais, quando sentia aquela força vital em suas veias com tanto poder que às vezes irrompia em um choro histérico ou arrancava os cabelos e arranhava o rosto, porque fora colocada de lado daquela maneira, porque precisava suportar o terrível fardo de tudo aquilo sem alívio. Mas confiara na deusa e obedecera às suas mentoras, e agora elas a encarregaram desse grande trabalho e não poderia falhar por causa de sua própria fraqueza. Era um receptáculo carregado de poder, com as insígnias sagradas que matavam ao serem tocadas sem preparo, e todo o poder de seu longo treinamento serviria para atar o Merlin a ela. Mas precisava esperar que a maré esvaziasse e enchesse novamente. Na lua escura, deveria tomar a outra maré que vinha do outro lado da lua, não fértil, mas estéril, não da vida, mas da magia negra mais velha que a vida humana. E o Merlin sabia dessas coisas, sabia da velha maldição da lua escura e do ventre estéril. Deveria estar tão enfeitiçado por ela a ponto de não se perguntar por que ela se negara a ele na maré cheia e o buscara na vazante. Tinha uma vantagem. Ele não sabia que ela conhecia essas coisas, jamais a vira em Avalon. Mas mesmo assim, um laço os unia e, se ela podia ler seus pensamentos, ele poderia ler os dela. Nimue deveria se proteger em todos os momentos para que ele não visse seu interior e adivinhasse seus propósitos. Preciso deixá-lo tão cego de desejo que ele se esquecerá. Esquecerá de tudo que foi lhe ensinado em Avalon. E, ao mesmo tempo, não podia ser dominada pelo desejo dele, precisava conter o próprio. Não seria fácil. Começou a planejar o próximo truque que usaria com ele. Conte-me sobre sua infância, ela diria. Conte-me como ficou tão ferido. Empatia seria um laço forte. Sabia exatamente como o tocaria com a ponta dos dedos e percebeu, em desespero, que buscava maneiras de estar perto dele e tocá-lo, não por causa de seu trabalho, mas movida por seu próprio anseio. Posso fazer esse feitiço sem me levar também à ruína? Não estava no banquete da rainha, murmurou Kevin, olhando Nimue nos olhos. E eu tinha feito uma canção nova para a senhora. A lua estava ficando cheia e há grande poder na lua, senhora. Ela o olhou cheia de intenções. Verdade? Sei tão pouco dessas coisas. É um mago, meu senhor Merlin. Às vezes me sinto indefesa, sinto que está jogando sua mágica sobre mim. Ela havia se escondido na lua cheia, certa de que, se ele a olhasse nos olhos naquele tempo, seria capaz de ler seus pensamentos
e talvez seu propósito divino. Agora que a força daquela maré mágica havia passado, ela poderia, talvez, se proteger dele. Precisa cantar sua música para mim agora. Ela sentou-se escutando, sentindo todo o corpo estremecer enquanto as cordas da harpa vibravam sob o toque dele. Não consigo aguentar. Não consigo. Preciso agir assim que a lua escurecer. Outra dessas marés sucumbiria, ela sabia, ao fluxo de anseio e desejo que se formava entre eles. E jamais seria capaz de traí-lo. Seria dele para sempre, nesta vida e além. Ela se esticou e tocou as protuberâncias retorcidas que eram os ossos dos punhos dele, e o toque a eletrizou com desejo. Podia apenas imaginar, pela dilatação das pupilas, a respiração rápida, o que isso causara nele. Traição, ela pensou, sob as leis inexoráveis do destino. E a traição seria punida 1000 vezes pela deusa, vida após vida. Traidor e traído seriam punidos e ligados por amor e ódio por 1000 anos. Mas ela fazia isso pela ordem da deusa. Fora enviada para punir um traidor por sua traição. Ela, então, seria punida por sua vez? Se fosse assim, então, não havia justiça nem mesmo nos domínios dos deuses. Cristo disse que o verdadeiro arrependimento limpa todos os pecados. Mas o destino e as leis do universo não podem ser deixados de lado assim tão facilmente. As estrelas em seus cursos não param porque alguém grita a elas: parem! Bem, que assim fosse, talvez traísse o Merlin como parte de algo feito por um deles antes que a terra ancestral sob as águas tivesse afundado no mar. Era seu destino e não ousava questioná-lo. Ele havia parado de tocar e fechou a mão suavemente sobre a dela. Como num torpor, ela pousou os lábios nos dele. Agora é tarde demais para voltar atrás. Não, havia sido tarde demais para voltar atrás quando baixou a cabeça e aceitou o trabalho de que Morgana a incumbia. Era muito tarde para voltar atrás quando fizera seu juramento a Avalon. Fale-me mais sobre o Senhor, ela sussurrou. Quero saber tudo, meu Senhor. Não me chame assim. Meu nome é Kevin. Kevin, ela repetiu, tornando a voz suave e terna, tocando levemente o braço dele com os dedos outra vez. Dia após dia, ela enredava seu feitiço com toques, olhares e palavras sussurradas, enquanto a lua minguava até a escuridão. Depois daquele primeiro beijo breve, ela recuou novamente, como se ele a tivesse assustado. É verdade, porém, mais por ter assustado a mim mesma. Nunca em todos aqueles anos de reclusão, suspeitou ser capaz de tal paixão.
tal anseio e sabia que seus feitiços fortaleciam isso nela, assim como nele. Em um momento, provocado além do suportável pelos toques sussurrados de Nimue, o leve roçar do cabelo dela em seu rosto quando ela se curvava sobre ele sentado com a harpa, Kevin se virou, pegou-a e a apertou contra si. E ela lutou com medo real, não fingido dessa vez. Não, não, não posso. Está se descontrolando. Eu lhe peço, deixe-me. Ela gritou, e quando ele apenas a apertou mais forte, afundando o rosto em seu colo e cobrindo seus seios de beijos, ela começou a chorar baixo. Não, não. Tenho medo. Tenho medo. Ele a soltou e se afastou, quase em torpor. A respiração dele estava rouca e pesada. Sentou-se com os olhos fechados, as mãos torcidas pendendo. Depois de um momento, murmurou: Minha amada, meu precioso pássaro branco, minha querida, me perdoe, me perdoe. Nimue percebeu que agora podia até usar seu medo real para os seus próprios fins. Ela disse, gemendo: Eu confiei em você. Confiei em você. Não deveria, ele disse roucamente. Não sou mais que um homem. E certamente não menos. E ela se encolheu com amargura quando Kevin concluiu: Sou um homem de carne e osso e a amo, Nimue. E você brinca comigo como se eu fosse um cãozinho e espera que eu seja tão manso quanto um pônei castrado. Pensa, porque sou aleijado, que sou menos homem? Na mente dele, Nimue podia ver claramente a memória de quando ele dissera aquilo para a primeira mulher que se aproximou dele e viu Morgana refletida nos olhos e na mente dele. Não a Morgana que ela conhecia, mas uma mulher morena e encantadora de voz baixa, ainda assim também terrível, venerada e também temida, porque através do torpor da paixão ele podia se lembrar de que, subitamente, o relâmpago cairia. Nimue estendeu as mãos para Kevin e percebeu que tremiam e que jamais saberia por quê. Ela protegeu os pensamentos com cuidado e disse: Jamais pensei nisso. Perdoe-me, Kevin. Eu não consegui me controlar. E é tudo verdade. Deusa, é tudo verdade. Mas não como ele crê. O que eu digo não é o que ele ouve. E ainda assim, com toda a sua piedade e desejo, havia também um laivo de desprezo. De outra maneira, não conseguiria suportar. Mas um homem tão indefeso à mercê do desejo é desprezível. Eu também estremeço. Estou dilacerada. Mas não ficarei à mercê do anseio de meu corpo. E era por isso que Morgana havia lhe dado a chave daquele homem, colocando-o totalmente em suas mãos. Agora era a hora de dizer as palavras que consolidariam o feitiço, torná-lo seu de corpo e alma, para que pudesse,
levá-lo para Avalon e sua condenação. Finja ser uma daquelas virgens irresponsáveis que Quennefer mantém à sua volta com a mente entre as pernas. Ela disse com a voz falhando. Sinto muito. Sei que é um homem de verdade. Sinto muito por ter tido medo. E levantou os olhos para ele, um olhar oblíquo através de seus longos cabelos, temendo que, se ele pudesse olhar profundamente em seus olhos, eles deixassem escapar toda a sua duplicidade. Sim, eu queria que me beijasse, mas então você foi tão intenso e fiquei com medo. Não é a hora nem o lugar para isso. Alguém pode nos ver de repente, então a rainha ficaria zangada. Sou uma de suas donzelas e ela nos avisou que não poderíamos andar por aí com homens. Ele é tolo o bastante para acreditar em mim quando falo uma bobagem afetada dessa. Minha pobre querida. Kevin cobriu as mãos dela com beijos arrependidos. Ah, sou um animal por tê-la assustado. Eu a amo tanto e eu a amo tanto que não posso suportar. Nimue, tem tanto medo da ira da rainha? Não posso. Ele parou e respirou de novo pesadamente. Não posso viver assim? Gostaria que eu fosse embora da corte? Jamais. Ele parou de novo e, segurando as mãos dela, disse: Não posso viver sem você. Preciso tê-la ou morrer. Não terá pena de mim, minha amada? Ela baixou os olhos com um grande suspiro, observando seu rosto contorcido, sua respiração atordoada. Por fim, sussurrou: O que posso lhe dizer? Diga que me ama. Eu o amo. Ela sabia que soava como uma mulher enfeitiçada. Sabe que o amo. Diga que vai me dar todo o seu amor. Diga. Ah, Nimue, você é tão jovem e bela, e eu tão retorcido e feio. Não posso acreditar que se importe comigo. Agora mesmo acho que estou sonhando. Que você tem alguma razão para me excitar dessa maneira, para que possa zombar da besta se arrastando a seus pés como um cão. Não! Ela respondeu e rapidamente, como se temesse a própria audácia, curvou-se e pousou os mais leves beijos nos olhos dele, duas andorinhas que triscaram e partiram. Nimue virá para minha cama
Tenho medo. Podemos ser vistos. E não ouso ser tão atrevida. Podemos ser descobertos. Ela moldou os lábios em um bico infantil. Se formos flagrados, esses homens só o considerariam ainda mais viril. Não seria motivo de censura ou de vergonha, mas sou uma donzela. Me chamariam de meretriz ou coisa pior. E deixou as lágrimas correrem pelo rosto, mas internamente se sentia triunfante. Agora o tenho preso em minha rede. Faria qualquer coisa para protegê-la, tranquilizá-la, respondeu Kevin com a voz tremendo de sinceridade. Sei que os homens gostam de se gabar das donzelas que conquistam. Como saberei se não vai se gabar disso por Camelot, que conquistou o afeto de uma das parentes da rainha e tomou sua virgindade? Confie em mim, eu lhe imploro, confie em mim. O que posso fazer? Como posso provar minha sinceridade? Sabe que sou seu coração e alma. E por um instante ela se enraiveceu. Não quero sua alma condenada, pensou, chegando perto de chorar de tensão e medo. Ele a segurou e sussurrou. Como? Quando você será minha? O que posso fazer para provar que a amo acima de tudo? Não posso levá-lo para minha cama. Durmo em um quarto com mais 4 damas da rainha e qualquer homem que entrasse ali seria preso pelos guardas. Ele disse, curvando-se novamente para cobrir as mãos dela de beijos. Pobre amor, jamais lhe causaria desonra. Tenho um lugar só meu, um pequeno cômodo, adequado a um cão, porque nenhum dos outros homens do rei quer dividir os aposentos comigo. Não sei se ousaria ir até lá. Certamente deve existir algum jeito melhor. Maldito seja! Como posso sugerir isso sem deixar de lado o fingimento de donzela inocente e estúpida? Não sei de nenhum lugar dentro do castelo onde estaríamos realmente seguros, mas... Ela se levantou e se apertou contra ele, sentado, os seios roçando sua testa. Ele passou os braços em torno dela e enterrou o rosto em seu corpo, os ombros tremendo. Então disse: Nesta estação, o tempo é quente e bom e chove pouco. Você se atreveria a sair ao ar livre comigo, Nimue? Ela murmurou tão desajeitadamente quanto podia. Eu me atreveria a qualquer coisa para estar com você, meu amor. Então, esta noite...
Ela sussurrou, encolhendo-se. A lua está tão brilhante. Seríamos vistos. Espere alguns dias. Então não haverá lua. Quando a lua estiver escura, Kevin estremeceu. E ela soube que houve um momento de perigo, um instante em que o peixe cuidadosamente capturado poderia escapar do anzol e da rede e se libertar. Em Avalon, as sacerdotisas se recolhiam na lua escura e toda a magia era suspensa. Mas ele não sabia que ela vinha de Avalon. O que venceria? O medo ou o desejo dele? Ela estava imóvel, apenas remexendo os dedos entre os dele. Kevin então disse: É um período assombroso. Mas tenho medo de ser vista. Não sabe como a rainha ficaria furiosa comigo se soubesse que sou indecente a ponto de desejá-lo. Ela disse, ficando um pouco mais perto dele. Certamente não precisamos da lua para ver um ao outro. Ele a abraçou forte, o rosto enterrado em seus seios, cobrindo-os de beijos ávidos. Então sussurrou: Meu amorzinho, que seja como você quer, com a lua clara ou escura. E vai me levar de Camelot depois? Não quero ser desonrada. Para qualquer lugar, eu juro pelo seu Deus, se desejar. Ela murmurou, baixando a cabeça para bem perto dele, as mãos se movendo pelas ondas de seu cabelo. O Deus cristão não gosta de amantes e odeia quando as mulheres se deitam com os homens. Jure pelo seu Deus, Kevin. Jure pelas serpentes em torno de seus pulsos. Eu juro. E o significado do juramento pareceu fazer ondular o ar em torno de ambos. Ah, seu tolo, jurou a própria morte. Nimue estremeceu, mas Kevin, com o rosto ainda escondido em seu peito, o hálito quente molhando seu vestido, estava alheio a tudo, a não ser aos seus seios sob os lábios. Como um amante comprometido, tomou o privilégio de tocá-los, beijá-los, afastando um pouco o vestido para tomá-los nas mãos. Não sei como vou suportar a espera. Não, nem eu. E estava sendo sincera de todo o coração. Gostaria que isto estivesse acabado. A lua não estaria visível, mas a maré se alteraria exatamente 2 horas após o pôr do sol, dali a 3 dias. Podia sentir seu refluxo como uma grande doença em seu sangue, retirando a vida de suas veias. Passou a maior parte daqueles 3 dias em seus aposentos,
dizendo à rainha que estava doente, e aquilo não estava tão longe da verdade. Passava muito de seu tempo sozinha com as mãos sobre a harpa de Kevin, meditando, impregnando o éter ao seu redor com o vínculo mágico entre eles. Um tempo de mau agouro, e Kevin sabia disso como ela, mas ele estava cego demais pela promessa de seu amor para se importar. Nasceu o dia em que a lua ficaria escura. Nimue o sentiu pelo corpo. Fizera para si mesma uma infusão de ervas para impedir que suas regras descessem. Não queria causar aversão a ele com a visão do sangue, nem assustá-lo com a lembrança dos tabus de Avalon. Precisava tirar da mente as realidades físicas do ato, apesar de todo o seu treinamento. Sabia que, na verdade, era a virgem nervosa que fingia ser. Bem, melhor assim. Não precisaria fingir. Poderia simplesmente ser quem era. Uma moça se entregando pela primeira vez a um homem que amava e desejava. E o que resultaria daquilo? Bem, seria como a deusa lhe ordenara. Mal sabia o que fazer para que o dia passasse. A conversa das damas de Gwynethar jamais lhe parecera tão vazia, tão insípida. À tarde, não conseguia se concentrar no fiar, então trouxe a harpa que Kevin lhe dera e tocou e cantou para elas. Mas não foi fácil. Precisava evitar todas as músicas de Avalon, e estas eram as que passavam por sua mente. Mas até o mais longo dia chega ao anoitecer. Ela se lavou e perfumou o corpo e sentou-se ao lado de Gwynethar no salão, apenas beliscando a comida, nauseada e tonta, enojada com a grosseria dos modos à mesa, os cães sob ela. Podia ver Kevin sentado entre os conselheiros do rei, perto do padre da casa, que ouvia a confissão de algumas das damas. Ele andava importunando-a, perguntando por que não buscava conselho espiritual. E quando respondeu que não tinha necessidade daquilo, o padre franziu o senho, como se ela fosse a pior das pecadoras. Kevin quase podia sentir as mãos ávidas dele sobre seus seios e teve a impressão de que o olhar lançado por ele era audível. Esta noite, meu amado, esta noite. Ah, deusa, como posso fazer isto a esse homem que me ama, que colocou sua alma em minhas mãos? Eu jurei, preciso manter meu juramento ou serei uma traidora como ele. Encontraram-se por um momento no salão menor, enquanto as damas da rainha iam para seus aposentos. Ele disse brevemente em voz baixa: escondi nossos cavalos na mata atrás do portão. Depois... E a voz dele oscilou. Depois a levarei para onde quiser, senhora. Você não sabe para onde vou levá-lo. Mas era tarde demais para voltar atrás. Ela disse, entre lágrimas que não conseguia controlar: ah, Kevin, eu o amo.
e sabia que era verdade. Havia se enredado tão profundamente no coração dele que não sabia nem podia imaginar como suportaria ficar longe dele. Teve a impressão de que todo o ar da noite estava vivo com a magia que de algum modo outros veriam esse grande tremor no ar e a escuridão que pairava sobre ela. Deveria fazer com que pensassem que deixara o castelo por algum motivo. Disse às damas que dividiam os aposentos com ela que prometera à esposa de um dos camareiros tentar encontrar um remédio para a dor de dente e que passaria várias horas fora. Então, tomando seu manto mais escuro e pesado e atando a pequena foice de sua iniciação na cintura sob o vestido, saiu. Depois de um momento, virou em um canto escuro e tirou a pequena foice, colocando-a em um bolso atado à sua cintura. Não importava o que acontecesse, Kevin não poderia vê-la. Partiria o coração dele se não fosse a seu encontro, pensou. Ele não sabia qual seria a sua sorte. Escuridão. Nem mesmo sombras no pátio sem lua. Ela tremia, escolhendo os passos cuidadosamente sob a penumbra das estrelas. Depois de um tempo, a escuridão ficou mais profunda e ela ouviu a voz dele, um murmúrio enrouquecido. Nimue. Sou eu, meu amado. Qual a maior falsidade? Quebrar meu juramento a Avalon ou me deitar assim com Kevin? Ambos são falsos. Uma mentira poderia, de algum modo, ser uma coisa certa. Ele a tomou nos braços e o toque da sua mão quente aqueceu o sangue dela. Estavam ambos profundamente enredados na magia daquela hora. Ele a levou para fora do portão, descendo a encosta escarpada que sustentava o forte antigo de Camelot sobre as colinas vizinhas. No inverno, no local, corria um riacho pantanoso. Agora estava seco, tomado pela vegetação densa das terras alagadas. Ele a guiou até um bosque. Ah, deusa, sempre soube que no dia em que entregasse minha virgindade seria dentro de um bosque, mas não sabia que seria com a feitiçaria da lua negra. Ele a abraçou e a beijou. O corpo todo de Kevin parecia arder. Ele estendeu os mantos de ambos juntos sobre a grama e a puxou para baixo. Suas mãos retorcidas tremiam tanto ao soltar o vestido de Nimue que ela mesma precisou fazê-lo. Ele disse, com o fiapo de sua voz natural: fico feliz por estar escuro, para que meu corpo deformado não a apavore. Nada a seu respeito poderia me apavorar, meu amor. Ela sussurrou e estendeu as mãos para ele. Naquele momento, ela o fazia verdadeiramente arrebatada pelo próprio feitiço que também a atingira, sabendo que aquele homem, corpo, coração e alma, estava em suas mãos. Ainda assim, com toda a sua magia, ela era inexperiente e se encolheu com medo genuíno do toque da virilidade dele que enrijecia. Ele a beijou, a acalmou e a acariciou. E ela sentiu o ardor da estofa da maré,
o escurecimento espesso da hora da feitiçaria. No exato momento em que a lua definhava, ela o puxou sobre si, sabendo que, se demorasse até que a lua nova aparecesse no céu, perderia muito de seu poder. Ele murmurou, sentindo que ela tremia. Nimue, Nimue, meu amorzinho, você é virgem. Se quiser, podemos dar prazer um ao outro e não preciso tomar sua virgindade. Algo naquilo fez com que ela tivesse vontade de chorar, que ele, enlouquecido de desejo, a coisa pesada que se retorcia entre eles, ainda tivesse consideração por ela. Mas gritou: Não, não, eu o desejo! E o puxou ferozmente para ela, guiando-o com as mãos, quase agradecendo pela dor repentina. A dor, o surgimento de sangue, o auge do desejo frenético de Kevin tiveram o efeito de um frenesi nela, que se apertou a ele buscando ar, encorajando-o com seus gritos ferozes. E então, no último minuto, ela o segurou quando ele resfolegava e implorava e sussurrou: Faça o juramento, você é meu. Eu juro. Não consigo aguentar. Não consigo. Deixe-me. Espere. Jure. Você é meu. Diga. Eu juro. Eu juro pela minha alma. Agora é a terceira vez. Você é meu. Eu sou seu. Eu juro, eu juro, eu juro. E sentiu o súbito espasmo de medo dele ao entender o que havia acontecido. Mas agora estava preso em seu próprio frenesi, movendo-se sobre ela como um desesperado, arfando, resfolegando, gritando como se sentisse uma agonia insuportável. E sentiu o feitiço mágico descendo sobre si no exato momento do reponto de maré, enquanto ele gritava e desabava pesadamente sobre seu corpo, e sentiu o jorro da semente dele dentro de si. Ele estava imóvel como um morto, e ela estremecia, sentindo a respiração pesada, como se estivesse exausta. Não houve nada do prazer sobre o qual ouvira falar, mas havia algo maior que o prazer, uma grande vitória, pois o feitiço pesava em torno de ambos e ela tinha o espírito, a alma e a essência dele. Apalpou o esperma que se misturara ao sangue de sua virgindade no momento que a lua virava.
pegou a mistura com os dedos e fez uma marca na testa dele, e com aquele toque o feitiço tomou e ele sentou-se frouxo e sem vida. Kevin, ela ordenou, pegue seu cavalo e vá. Ele se levantou, os movimentos de chumbo. Virou-se para o cavalo e ela percebeu que, com aquele feitiço, deveria ser precisa. Vista-se primeiro, disse, e mecanicamente ele puxou a túnica, amarrando-a na cintura. Movia-se com dureza e, sob a luz das estrelas, ela viu o brilho em seus olhos. Ele sabia agora, sob o domínio do feitiço, que ela o traíra. A garganta de Nimue se apertou em agonia e, numa ternura intensa, desejava puxá-lo para baixo novamente, suspender o feitiço e cobrir o rosto deformado dele de beijos e chorar pela traição do amor deles. Mas eu também fiz um juramento, e este é o destino. Ela se cobriu com a túnica, pegou seu cavalo e os dois foram embora em silêncio, tomando a estrada para Avalon. Ao amanhecer, Morgana enviaria a barca para esperá-los na margem. Algumas horas antes do amanhecer, Morgana acordou de um sono inquieto, sentindo que o trabalho de Nimue fora feito. Vestiu-se silenciosamente e acordou Niniane e as sacerdotisas que as atendiam, que desceram lentamente atrás dela até a margem, envoltas em suas vestes escuras e túnicas de pele malhada de cervo, os cabelos numa trança única caindo pelas costas, e os punhais em forma de foice com punhos negros amarrados na cintura. Elas esperaram em silêncio, com Niniane e Morgana na frente, e quando o céu começou a se iluminar de rosa, pálido com as primeiras luzes, fez um gesto para que a barca partisse e observou enquanto ela desaparecia entre as brumas. Ficaram à espera. A luz aumentou e, quando o sol começou a se levantar, a barca reapareceu das névoas. Morgana podia ver Nimue de pé na proa, o manto puxado sobre a cabeça alta e ereta, mas seu rosto estava escondido na escuridão do manto. Havia um amontoado no assoalho da barca. O que ela fez com ele? Está morto ou enfeitiçado? Morgana se flagrou desejando que ele estivesse de fato morto, que houvesse tirado a própria vida em desespero ou terror. Por 2 vezes se enraivecera com aquele homem e o chamara de traidor de Avalon, e na 3ª vez ele realmente fora um traidor acima de qualquer dúvida, tirando as insígnias sagradas de seu local oculto. Ah, sim, ele merecia a morte, talvez até mesmo a morte que deveria ter naquela manhã. Falara com os druidas e todos concordaram em que ele deveria morrer no bosque de carvalhos e não receber uma morte rápida e misericordiosa. Não se ouvira falar de tamanha traição em toda a Bretanha desde o tempo de Eilan, que secretamente se casara com o filho de um procônsul romano e apresentara oráculos mentirosos para evitar que as tribos se levantassem contra os romanos. Eilan morrera no fogo
com 3 de suas sacerdotisas, e a morte de Kevin não constituía apenas uma traição, mas uma blasfêmia, como quando Eilan interferira na voz da deusa, e isso precisava ser punido. 2 homens da equipe da barca ajudaram o Merlin a ficar de pé. Estava seminu, com a túnica apertada de modo frouxo em torno dele, mal escondendo sua nudez. Seu cabelo estava em desordem e seu rosto vazio, drogado ou enfeitiçado. Ele tentou andar, mas, sem as bengalas, cambaleou e segurou-se no apoio mais próximo. Nimue estava imóvel, sem olhar para ele, o rosto ainda escondido sob o manto. Mas enquanto os primeiros raios do sol surgiam, ela baixou o capuz e, naquele momento, sob a luz, o feitiço desapareceu do rosto de Kevin, e Morgana viu uma compreensão perplexa surgir em seus olhos. Ele sabia onde estava e o que acontecera. Morgana ouviu olhar para Nimue, piscando com a visão da barca de Avalon. E então, de uma só vez, toda a consciência de sua traição chegou ao rosto dele e ele baixou a cabeça em choque e vergonha. Então, agora ele sabe não apenas o que é trair, mas o que é ser traído. Mas olhou em seguida para Nimue. A moça estava pálida, o rosto exangue, o cabelo longo emaranhado, embora tivesse tentado trançá-lo apressadamente. Nimue olhava para Kevin e seus lábios tremiam quando desviou o olhar novamente. Ela também o amava. O feitiço a atingiu. Eu deveria ter percebido, pensou Morgana, que um feitiço tão poderoso recairia em seu autor. Mas Nimue curvou-se profundamente, como exigia o costume de Avalon. Senhora e mãe, ela disse em uma voz inexpressiva. Trouxe-lhe o homem que traiu as insígnias sagradas. Morgana deu um passo à frente e abraçou, mas Nimue se esquivou do abraço. Morgana saudou-a. Bem-vinda de volta a nós, Nimue, sacerdotisa, irmã, e beijou o rosto úmido da garota. Podia sentir a infelicidade de Nimue através de todo o corpo dela. Ah, deusa, isso a destruiu também? Se assim for, pagamos um preço alto demais pela vida de Kevin. Vá agora, Nimue, ela completou com compaixão. Deixe que a levem de volta para a casa das donzelas. Seu trabalho está completo. Não precisa testemunhar o que vem depois disso. Fez sua parte e já sofreu bastante. Nimue sussurrou. O que será dele? Morgana apertou com força. Criança, não precisa se preocupar com isso. Fez sua parte com força e coragem e isso basta. Nimue prendeu a respiração como se fosse chorar, mas não chorou. Olhou para Kevin, mas ele não a olhou de volta e, por fim, tremendo tanto que mal podia andar, deixou que 2 sacerdotisas a levassem.
Morgana disse a elas em voz baixa: não a atormentem com questões. O que está feito, está feito. Deixem-na em paz. Quando Nimue se afastou, Morgana se voltou para Kevin, olhou-o nos olhos e foi atingida pela dor. Aquele homem fora seu amante, mas tinha sido mais que isso. Fora o único homem que jamais tentara enredá-la em manobras políticas, usar sua alta posição ou nascimento, que jamais lhe pedira nada a não ser amor. Ele a trouxera de volta do inferno em Tintagel, apresentara-se a ela como Deus. Fora talvez seu único amigo, homem ou mulher em toda a sua vida. Ela forçou as palavras através da tremenda dor em sua garganta. Bem, arpista Kevin, falso Merlin, mensageiro renegado, tem algo a dizer antes de seu julgamento? Kevin meneou a cabeça. Nada que considere importante, Senhora do Lago. Morgana se lembrou, em meio a uma penumbra de dor, de que ele fora o primeiro a se dirigir a ela por aquele título. Que assim seja, disse, sentindo o rosto duro como pedra. Levem-no para o julgamento. Ele deu um passo em falso entre seus captores e então se virou de frente para ela, a cabeça jogada para trás em desafio. Não, espere. Tenho algo a lhe dizer por fim, Morgana de Avalon. Eu lhe disse uma vez que minha vida era algo pequeno a ser dado pela deusa, e quero que saiba que foi por ela que fiz isso. Está dizendo que foi pela deusa que traiu as insígnias sagradas e as entregou nas mãos dos padres? Inquiriu Niniane com a voz cheia de desprezo. Ora, então é louco. Além de perjuro, levem o traidor daqui. Ela ordenou. Mas Morgana fez um sinal para que esperassem. Deixe que lhe seja ouvido. E assim é. Senhora, uma vez lhe falei sobre isso. O tempo de Avalon acabou. O Nazareno venceu e devemos nos afundar mais e mais nas brumas até que não sejamos mais que um sonho e uma lenda. Levaria então as insígnias sagradas com você para a escuridão, preservando-as para o amanhecer de um novo dia que jamais virá? Mesmo que Avalon deva morrer, achei certo que as coisas sagradas fossem enviadas ao mundo a serviço do divino, seja qual for o nome pelo qual chamam Deus ou os deuses. E por causa do que fiz, a deusa se manifestou ao menos uma vez no mundo, de um modo que jamais será esquecido. A passagem do Graal será relembrada, minha Morgana, quando eu e você não formos mais que lendas para serem contadas ao lado da lareira ou histórias para crianças. Não acho que isso seja um desperdício, nem você deveria achar.
Você que levou aquele cálice como sacerdotisa dela. Agora, faça comigo o que desejar. Morgana baixou a cabeça. A memória daquele momento de êxtase e revelação, quando levara o Graal na forma da deusa, ficaria com ela para sempre até sua morte. E a vida daqueles que experimentaram aquela visão, fosse lá o que tivessem visto, jamais seria a mesma. Mas agora precisava enfrentar Kevin como a deusa vingadora e anciã da morte, a porca voraz que devora os próprios filhotes, o grande corvo, a destruidora. Ainda assim, ele dera isso à deusa. Ela estendeu a mão para ele e parou, pois sob ela novamente viu o que um dia vira antes, um crânio sob seus dedos. Agora ele está condenado, vê a própria morte e eu também a vejo. Mas ele não deve sofrer nem ser torturado. Falou a verdade. Fez o que a deusa o incumbiu de fazer e agora preciso fazer o mesmo. Esperou até que sua voz se firmasse antes de falar. À distância, ouvia uma leve trovoada. Por fim, disse: a deusa é piedosa. Levem-no para o bosque de carvalhos, como foi ordenado, mas lá o matem rapidamente com um só golpe. Enterrem-no sob o grande carvalho e que ele, a partir de agora, seja evitado por todos os homens para sempre. Kevin, o último dos mensageiros dos deuses, eu o condeno a esquecer tudo, a renascer sem o sacerdócio ou a iluminação, que tudo o que fez em suas vidas anteriores seja levado embora e sua alma volte aos que nascem uma só vez. Deverá voltar 1000 vezes, arpista Kevin, sempre buscando a deusa sem poder encontrá-la. Mas por fim, Kevin, que um dia foi o Merlin, eu lhe digo, se ela o quiser, tenha certeza de que o encontrará novamente. Kevin olhou diretamente para ela, sorriu aquele sorriso curioso e doce e disse quase em um sussurro: adeus, então, senhora do lago. Diga a Nimue que a amei. Ou bem, pode ser que eu mesmo diga a ela, pois creio que passará um longo tempo até que você e eu nos encontraremos de novo, Morgana. Novamente, uma leve trovoada pontuou as palavras dele. Morgana tremia enquanto ele ia embora, mancando sem olhar para trás, apoiado pelos braços de seus captores. Por que me sinto tão envergonhada? Tive misericórdia. Deveria ter feito com que o torturassem. Chamarão também a mim de traidora e fraca porque ele não foi levado ao bosque de carvalhos e lá obrigado a gritar e rezar por sua morte até que as próprias árvores se encolhessem com o som. Serei uma fraca por não ter
torturado um homem que um dia amei, a morte dele será tão leve que a deusa se vingará então de mim? Que seja assim, mesmo que eu tenha de enfrentar a morte que não pude dar a ele. Ela estremeceu olhando para as nuvens cinzentas no céu. Kevin sofreu por toda a vida. Não colocarei nada além da morte em seu destino. Relâmpagos iluminaram o céu e ela pensou, estremecendo. Ou terá sido apenas o vento frio que veio com a tempestade lá fora? Assim se vai o último dos grandes Merlins para a tempestade que agora cai sobre Avalon. Fez um gesto para Niniane. Vá, verifique que minha sentença seja cumprida à risca, que o matem com um só golpe e não deixe que seu corpo fique sobre a terra nem mesmo uma hora. Ela viu o olhar da jovem mulher pousar em seu rosto. Todos sabiam então que um dia eles foram amantes. Mas Niniane apenas perguntou: E a senhora? Vou atrás de Nimue. Ela vai precisar de mim. Mas Nimue não estava no seu quarto na casa das donzelas, nem em nenhum lugar ali, nem estava quando Morgana atravessou correndo os pátios varridos pelas chuvas na casa reclusa em que vivera com Raven. Não estava em nenhum lugar do templo e uma das sacerdotisas assistentes disse a Morgana que Nimue recusara comida, vinho e até banho. Morgana, com uma terrível apreensão crescendo dentro de si a cada relâmpago à medida que a tempestade ficava mais forte e violenta, chamou todas as criadas do templo para procurar a moça. Mas antes que começassem, Niniane chegou, o rosto pálido ao lado dos homens que enviara para garantir que a morte de Kevin fosse executada conforme Morgana ordenara. O que foi? Perguntou Morgana com a voz fria. Por que minha sentença não foi cumprida? Ele foi morto com um só golpe, Senhora do Lago, sussurrou Niniane. Mas, ao mesmo tempo, um relâmpago desceu do céu e atingiu o grande carvalho, partindo-o em dois. Há uma grande fenda no carvalho sagrado do céu ao chão. Morgana sentiu um punho de ferro comprimir-lhe a garganta. Não é tão estranho que com a tempestade viessem relâmpagos e eles sempre caem nos pontos mais altos, mas que acontecesse na mesma hora em que Kevin profetizou o fim de Avalon. Estremeceu novamente, apertando os braços em torno do corpo sob o manto, para que os que a olhassem não pudessem perceber que tremia. Como poderia desviar aquele presságio, pois certamente era um presságio da destruição iminente de Avalon? O Deus preparou um lugar para aquele traidor. Enterrem-no, então, na fenda do carvalho. Eles se curvaram em anuência e saíram através dos trovões e do barulho súbito da chuva. E Morgana, perturbada, percebeu que havia se esquecido de Nimue. Mas uma voz dentro dela disse: agora é tarde demais. Encontraram-na à tarde, assim que o sol saiu depois da tempestade, flutuando entre os juncos do lago. Seus longos cabelos se espalhavam pela superfície da água como algas, e Morgana,
Atordoada pela dor, não conseguia se lamentar por Kevin não ter ido sozinho para a terra das sombras além da morte.